Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, muito obrigada por nos reunir nesta noite mais uma vez com o intuito de ouvirmos e aprendermos a Tua palavra. Nós já temos ouvido a Tua palavra através dos louvores, temos sentido a Tua presença nesse lugar e sabemos que o Senhor não nos reúne em vão. Nesta noite, tão somente eu te peço que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, a fim de que possamos, Pai, entender a Tua palavra, a fim de que possamos, Senhor, viver de maneira que agrade a Ti. É isso que te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que talvez já seja conhecido, acredito que sim, da maioria da igreja. E nós temos diante de nós a história de 3 homens. Nós vamos ver aqui como é que a história desses 3 homens se entrelaçaram, né? Entendendo que cada um deles teve um comportamento, uma postura diante das pressões que eles viveram. Aquilo que eu pensei em refletir com os irmãos aqui hoje é como é que nós devemos nos portar ante as pressões ou sob pressão, especialmente essas tensões do mundo secularizado. Porque uma coisa é certa, nós temos que nos posicionar, não é verdade? Então, nós temos aqui uma história que retrata exatamente como esses 3 homens, 2 reis e um profeta, como é que eles se posicionaram em tempos de tensões, em tempos de pressão. Então, é esse o intuito da palavra. E como eu já disse, esses 3 homens, 2 deles são 2 reis. No primeiro versículo, nós temos aqui já o nome deles 2. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Quem era o rei Josafá? Josafá, antes de a gente traçar mais ou menos um pequeno perfil sobre esses 2 reis, é preciso que a gente tenha em mente que esses 2 reis, eles estavam nesse contexto, sendo reis em Israel. Israel, nessa situação, não era um reino unido, era um reino dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte compreendia 10 tribos, 10 das tribos, e esse reino estava sob a regência de Acabe. Acabe era quem regia o reino do norte nesse contexto. E, simultaneamente, no reino do sul, quem regia o reino de Judá era o rei Josafá. Então, com isso em mente, a gente vai entender como é que esses 2 reis, né, simultaneamente, como se a gente tivesse no Brasil 2 presidentes. Um que fosse responsável pela parte sul, outro que fosse responsável pela parte norte. De modo que esses homens, eles pertenciam ao mesmo povo, à mesma linhagem. Eles tinham, conheciam a palavra de Deus, né? As leis do Senhor eles conheciam, eles tiveram acesso às leis do Senhor. Eles tinham o mesmo costume, falavam a mesma língua, tinham tido os mesmos pais espirituais, tinham tido acesso a praticamente as mesmas coisas. Os 3, na verdade, porque o terceiro eu vou apresentar na sequência. E o fato é que, falando agora sobre o rei Josafá, o rei de Judá, que era responsável por 2 tribos apenas e que era o rei responsável pelo reino do sul, o rei Josafá foi um homem que, após a morte do seu pai, o rei Asa, a primeira coisa que ele fez ao assumir o trono foi trazer para aquela nação que estava corrompida pela idolatria, ele tentou implantar uma espécie de escola para ensinar ao povo sobre as leis do Senhor, para tentar restaurar a fé daquele povo, para tentar fazer com que as pessoas daquela nação entendessem sobre quem era o verdadeiro Deus, para que somente assim pudesse ter suas vidas mudadas, transformadas e adorar a Deus. Então, ele faz isso assim que assume o trono, de forma que a nação passa a conhecer a Deus e ele destitui os tronos dos falsos deuses, por exemplo, Baal. Não é? Então, assim,
a própria Bíblia vai dizer o seguinte, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 32, a respeito de Josafá. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. E assim, Josafá, como um corajoso seguidor de Deus, ele percebeu que o conhecimento da palavra de Deus seria o primeiro passo para tomar, para fazer com que o povo vivesse de maneira correta. E assim, Josafá teve o seu reino estabelecido e aprovado por Deus. Ele foi um rei que, por temer a Deus, ele reinou com honra, riquezas e um grande exército. Agora eu quero traçar mais ou menos um perfil sobre o outro rei, o rei Acabe, que era o rei que estava na regência do reino do norte. Então, Acabe já é um velho conhecido nosso, né? Nós já ouvimos muito falar, principalmente porque a gente lembra de quem foi a sua mulher. Acabe casou-se com Jezabel, né? E ele era um homem, tornou-se um homem perverso, iníquo. Esse homem, ele era perseguidor de profetas, ele matava, perseguia profetas. Quando ele assume o reino do norte, a primeira coisa que ele faz em contraposição ao rei de Judá foi levantar altares a Baal. E nesses instituiu, né, legitimou culto a Baal. E além de levar toda a nação a adorar falsos deuses, né, nesses cultos haviam coisas imorais, absurdas. De modo que, olha o que a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 30 a 33, sobre quem era Acabe. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Serviu a Baal, se encurvou diante dele e fez muito mais para irritar ao Senhor do que todos os reis de Israel antes dele. Então, assim, como eu havia dito inicialmente, Acabe, ele conhecia a Deus, mas ele escolheu o caminho de pecado, ele escolheu um caminho de mentira, ele escolheu um caminho que Deus reprovava, e a descrição dele nesse versículo diz que ele fez muito mais para irritar ao Senhor do que todos os reis antes dele. Ou seja, até aquele instante, Israel não tinha tido nenhum rei tão terrível quanto Acabe. Então, naquele contexto, se alguém pudesse pensar num pior rei de Israel, ele chamava-se Acabe. Então, a terceira pessoa, o terceiro personagem que aparece nessa história que nós vamos meditar, chama-se Micaías, um profeta de Deus. Diferentemente do que eu disse aqui em relação aos demais reis, o profeta de Deus, a Bíblia não dá muitas informações acerca dele, mas a principal e primordial informação nós temos. Ele era um profeta do Deus verdadeiro, um profeta do Senhor. Diz que ele é filho de Imlá e que ele atuou em Samaria durante o reinado de Acabe e ficou conhecido por falar contra Acabe, contra o rei Acabe, não sendo bem visto pela corte real. Então, se a gente já tem em mente quem era Acabe, fica fácil a gente entender quem é Micaías, um profeta de Deus que ganhou destaque nessa história, né? No caso, este profeta, por ser opositor às práticas de pecado do rei Acabe. E o nome Micaías significa: quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? Então, independente de informações que nós tenhamos sobre ele, nós vamos ver aqui que ele, Micaías, todo o seu ministério e tudo que ele fez em opor-se a Acabe faz dele um homem íntegro e temente ao Senhor. Então, agora, pensando nesses três homens, esses dois profetas, esses dois reis e esse profeta, eu gostaria de pensar com os irmãos o que está escrito no versículo 1 do texto que nós lemos.
Quando diz, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, nós já entendemos nitidamente que Josafá era um homem que tinha o seu reinado aprovado pelo Senhor e ele estava vivendo um tempo áureo de paz, tinha tudo o que queria, tinha a aprovação do Senhor, riquezas, mas o versículo 1 diz que ele aparentou-se com Acabe. E aí eu gostaria de ler os 4 primeiros versos para que a gente pudesse fazer uma análise deles todos. Então, ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então, irmãos, pensando nisso aqui, nesses 4 primeiros versos, nós estamos diante de um rei que, temente ao Senhor, crente, vamos dizer assim, né? Ele resolve aparentar-se com esse rei. De que forma? O filho dele, do rei Josafá, do rei de Judá, casou-se com a filha de Acabe. E uma vez que esse enlace acontece, eles se tornaram parentes e a comunicação se tornou, né, de certa forma, maior entre eles. E o que é que ocorre? Passaram-se alguns anos, aqui ao cabo de 3 anos, ao cabo, no término de alguns anos, melhor dizendo, aparentemente foram 3 anos, o rei Acabe manda convidar o rei de Judá, o rei Josafá, para um banquete, como nós lemos. E ele prepara um banquete com fartura, abundância e oferece, né, para o rei e sua comitiva. E quando o rei Josafá chega para esse banquete, ele é persuadido pelo rei Acabe para ir, ele foi incitado por ele para ir pelejar com ele por um território chamado Ramote-Gileade. Esse território, em algum momento, já tinha pertencido ao reino do norte, e Acabe, o rei da Síria, no caso, naquele instante, era quem era o dono, era quem estava sob o controle dele, Ben-Hadad, o rei da Síria, e era do interesse de Acabe retomar esse território. Era uma parte de terra importante e, de certa forma, estratégica, que traria vantagem para o rei Acabe. Então, ele resolve convidar o rei de Judá, o rei Josafá, para ir com ele a essa peleja. E na mesma hora que eu li sobre isso, eu pensei assim: o que é que Josafá, um crente, está fazendo na mesa de um ímpio? No sentido de que, não que ele não pudesse conversar, como acontece conosco, mas assim, eu tenho uma impressão de que quando a gente senta à mesa e vai se banquetear com uma pessoa que é inimigo de Deus, que é tão perverso quanto a descrição de Acabe que nós temos, porque certamente o rei Josafá, ele sabia quem era Acabe. Certamente ele já tinha ouvido a má fama dele de ser um perseguidor de crente, de profeta, que matava, de ser um escarnecedor. Então, eu não consegui entender como é que Josafá, um homem que nós lemos, um rei que temia ao Senhor e que estava vivendo bons tempos, porque ele poderia dizer, mas ele estava vivendo uma situação que não era tão favorável, então ele foi pedir ajuda ao rei que naquele momento era um poderoso. Mas não é isso que o texto diz. Josafá é indesculpável, digamos. Ele foi parar na mesa de um perverso, né? E não só isso. Ele foi convidado, né, a participar dessa campanha militar, digamos assim, e ele consentiu. Ele fez uma aliança. As palavras dele foram: o meu povo será como o teu povo. Então ele selou uma aliança ali com um rei perverso, né? E Josafá comprou uma briga que não lhe pertencia. Ele foi usado e se sujeitou a Acabe. E o que nós podemos aprender já de imediato com isso?
que Josafá não precisava, como eu já disse, porque aquilo que o Senhor Deus já tinha dado a ele, assim como aquilo que o Senhor já nos deu, nos concedeu através da preciosa vida de Cristo, e que nos faz satisfeitos, que deve nos fazer satisfeitos e plenos no Senhor. Muitas vezes nós desprezamos e somos seduzidos a experimentar comer das migalhas mortíferas do inimigo, que aparentemente são agradáveis, mas são caminhos de morte. Nós veremos a seguir que o rei Josafá caiu numa armadilha e foi usado o tempo inteiro como uma isca. E a gente aprende que, por exemplo, uma oferta bonita, bem arranjada, que pode encher os nossos olhos carnais, pode sim nos fazer pecar contra Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, no versículo 4, Josafá, parece que ele tem a lembrança de que é crente e diz assim: vamos consultar primeiro a palavra do Senhor? Ele diz a Acabe: tudo bem, está tudo selado, a aliança está feita, mas vamos consultar a palavra do Senhor? E aí a gente pensa assim, graças a Deus que ele agora vai fazer o que é certo, né? Não. Porque ele deveria ter consultado a palavra do Senhor antes de selar a aliança com aquele homem. Na verdade, sempre que nós vamos tomar decisões, sejam grandes ou pequenas, de maior ou menor importância, nós devemos estar pautados e baseados na palavra do Senhor antes de tomarmos qualquer decisão. Mas, de qualquer forma, o rei Josafá diz assim: vamos consultar a palavra do Senhor. Algo, como eu já disse, que ele poderia ter pensado antes e ter tido discernimento sobre isso, que é o que nós devemos ter também. Então, vamos aos versículos de 5 a 8. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Versículo 5. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Então, irmãos, o que nós vemos aqui agora é que o rei Josafá, quando pede para que Acabe consulte antes a palavra do Senhor, Acabe aceita a ideia e chama 400 profetas. E todos esses profetas, esses 400, foram unânimes em dizer: vocês serão vitoriosos. Pode guerrear contra Ramote de Gileade, pode guerrear contra o rei da Síria, que essa peleja o Senhor dará a vocês vitória. E eu fiquei pensando assim, às vezes a gente não consulta ninguém, não é? Mas se a gente consultar uma pessoa e disser assim, para aquilo que é a inclinação do nosso coração, né? E a pessoa disser assim, vai dar certo. Aí a gente vibra, amém. Aí o segundo, vai dar certo. Aí a gente diz, glória de Deus, pronto, amém. Aqui, os 400 profetas disseram unanimemente que a vitória estava ganha. Disseram a Acabe, disseram a ambos os reis, na verdade. Mas Josafá desconfiou, né, de tanta, como é que eu diria, desconfiou primeiro, na verdade, por ter algum discernimento da parte do Senhor e de tanta facilidade, né, porque ele diz que quando a esmola é grande, né, tem esse dito. Então, ele diz assim, manda chamar um profeta da parte do Senhor. E esses outros profetas eram da parte de quem? Nós veremos. Então, uma coisa que nós podemos pensar aqui é que, normalmente, quando nós temos a inclinação do nosso coração para algo ruim,
ou para algo que é o nosso próprio desejo, geralmente a gente procura se cercar da opinião e de pessoas que pensam como a gente, que nos favoreça. Dificilmente a gente quer ter por perto alguém que vá de encontro à nossa opinião, não é? Isso faz com que nós pensemos sobre quem são as pessoas que estão à nossa volta, o que é que elas dizem, as afinidades que nós temos. Isso revela muito, não é? Porque se você tem um amigo, um pai, um pastor, e principalmente, primordialmente, a palavra do Senhor, que diz a verdade, embora seja dura, é melhor, porque isso aí é proteção. Isso aí, na verdade, é o Senhor te protegendo, te guardando. Olha o que diz Provérbios 27, do 5 ao 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E tem um dito popular que se assemelha a esse provérbio, que diz: é melhor uma dura, amarga verdade que uma doce mentira. Então, o que nós vemos aqui é que Acabe estava confortável na profecia, naquilo que ele estava ouvindo daqueles 400 profetas, e ele estava ali satisfeito, embora o rei Josafá tinha dito assim: mas não tem nenhum profeta da parte do Senhor. Aí é quando o rei Acabe, ele próprio acaba dizendo um perfil melhor sobre quem é Micaías. Ele diz assim: tem um, mas este é Micaías, versículo 8, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Desculpa, irmãos, versículo 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Então, certamente, Micaías era o amigo que muita gente talvez não quisesse ter, porque ele diz a verdade dura e amarga, não é? Então, o rei Josafá, que apesar de sua falha, temia a Deus, desconfiado disso, ele sugere que Acabe mande chamar esse profeta aí que ele se refere, Micaías. E o interessante que eu fiquei a refletir é que, mesmo sendo odiado por Acabe, porque Acabe diz: eu o aborreço, ou seja, eu o odeio, ele nunca fala bem sobre mim. E o que eu achei interessante é que ele sabia o nome dele, de quem ele era filho e onde ele estava. Ou seja, o testemunho de um crente verdadeiro e fiel é notório. E mesmo em meio às densas trevas, como por exemplo era o Reino do Norte, o lugar onde Acabe habitava, a luz de Cristo resplandece em seu viver, de modo que onde quer que ele esteja, o mundo reconhece: ali tem um crente de verdade. Foi isso que Acabe disse: eu odeio, mas eu sei que ela é crente. Ele não admitiu. E isso me fez pensar também na história daquela rica mulher de Sunem, a sunamita, que ela via o profeta Eliseu passar e ela chama o marido e diz: vamos construir um quarto para ele se acomodar todas as vezes que passar por aqui, porque eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Irmãos, onde nós estivermos, como sal, como luz, como crentes comprometidos com a palavra do Senhor, nós seremos notados. Então, como eu já disse, Acabe, ao enfatizar que odiava o profeta, porque ele sempre profetizava para ele apenas juízo, condenação e denunciava os seus pecados, ele, de certa forma, quis traçar um perfil ruim sobre Micaías, né? Porque de fato ele era um santo homem de Deus. E mesmo contrariado, Acabe manda chamar o profeta Micaías. Vamos ver o que aconteceu. Dos versículos 9 ao 11. O rei de Israel, no caso Acabe, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais,
numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os círios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos entender o que aconteceu aqui nesses 3 versículos. Quando o mensageiro do rei foi chamar a Micaías, o profeta odiado por Acabe, nesse intervalo de tempo, né, é como se a entrada da cidade, que era o principal espaço para audiências públicas, onde o povo podia se reunir e testemunhar grandes decisões, era exatamente a entrada da cidade onde os legisladores, os juízes e os anciões legislavam. Então, grandes causas eram julgadas ali ante o povo, porque era um lugar aberto, maior. Então, naquele espaço, a entrada da cidade, foi montada uma estrutura, vou tentar facilitar a compreensão, como se fosse um palco, digamos, e foram improvisados 2 tronos, uma cadeira para o rei Acabe e uma cadeira para o rei Josafá. Talvez num lugar de destaque, para que eles, assim, pudessem, né, assistir a, digamos, aquilo que aconteceria, a palavra dos 400 profetas, mas a profecia que eles aguardavam, a palavra do profeta que chegaria, que era Micaías. Então, assim, eles estavam sentados pomposamente, com suas vestiduras reais, junto com a corte, junto com o povo, e tinha mais esses 400 profetas. E todos eles permaneciam gritando, cantando, dançando num ritual. Você vai vencer. Pode subir a Ramote de Gileade, rei Acabe, que a vitória é sua. Era mais ou menos assim que estava acontecendo. E o que é que ocorre? Além disso, o líder dos 400 profetas, desses falsos profetas, chamado Zedequias, conforme está escrito no versículo 10, como se não bastasse 400 profetas dizendo a mesma coisa, ele prepara uns chifres de ferro, conforme está escrito no versículo 10, e é como se ele estivesse tentando materializar aquela profecia. É como se ele estivesse tentando legitimar a fala deles. É como se ele estivesse tentando dar credibilidade, mais credibilidade ainda ao que eles tinham dito. E aí ele prepara aqueles chifres e diz assim: com estes chifres, como um touro, você vai consumir, você vai derrotar, você vai chifrar, escornear a todos os círios. Foi isso que ele fez. E aí, eu fiquei pensando automaticamente, né, que quando alguém está mentindo, normalmente recorre a todo e qualquer tipo de artifício para enfeitar, para encantar, para emocionar e para ludibriar. Foi exatamente isso que o líder daqueles profetas, o Zedequias, fez. Infelizmente, não diferente disso, nos dias de hoje, infelizmente, volto a dizer, em muitas reuniões, em muitos lugares que se chama igreja, com falsos pastores, algo semelhante acontece. Nós sabemos que em muitas reuniões existem rituais com luzes, com fundo musical, com palavras de ordem que você pode dizer, que você pode determinar, que você pode evocar, que você pode chamar à existência aquilo que você quer. Não é verdade? Infelizmente, diga para você, diga para o seu irmão, repita de novo. Rituais com objetos místicos, olha, leve-se para casa, faça assim que vai dar certo. Infelizmente, isso não é novidade, era exatamente o que estava acontecendo aqui. E eu volto a dizer, quando se está mentindo, normalmente quem mente, procura enfeitar aquilo para legitimar. Mas as pessoas que fazem isso nesses lugares é porque elas não têm compromisso com a verdade, nem tampouco com a palavra de Deus, que é a verdade.
Porque a palavra do Senhor, ela é suficiente. Não precisa de enfeite, de ajuda do homem. A palavra do Senhor é suficiente. E ela não volta sem cumprir o propósito que lhe apraz, para o qual ela foi proposto. Então, somente a Escritura, irmãos, somente a Escritura. Se você está em um lugar chamado igreja, você visita e de repente você vê muito presépio, vou dizer assim, muita arrudez, muito enfeite, dificilmente ali vai ter uma palavra. Vai ter movimento, vai ter objetos, vai ter algum misticismo, vai ter alguma coisa e não vai acontecer nada, infelizmente. Então, voltando aos versículos 12 e 13, nós vamos ver o que aconteceu quando Micaías chegou naquele lugar, ou antes mesmo dele chegar. O mensageiro que foi chamar Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Isso falarei. E Micaías, assim que é abordado pelo mensageiro, de que o rei manda o chamar, ele já foi coagido. Ele já foi convidado a mentir. Ele já foi convidado a confirmar o que já estava sendo dito pelos outros 400 profetas. Ele já foi instigado, né? Mas Micaías não era um crente que se preocupava em ser politicamente correto. Micaías não era uma pessoa que estava preocupada se agradar a todo mundo e ia dizer uma palavra branda. Ele não estava preocupado se ele ia perder a admiração, os seguidores, se ia sofrer um linchamento, né, um cancelamento virtual. Nada disso preocupava Micaías. A preocupação de Micaías é: o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quanto nós temos para aprender com a história de Micaías, com a vida desse profeta. Então, esse pedido para que o parecer dele fosse favorável, me fez lembrar situações que é como se o poder da palavra de Micaías é que determinasse alguma coisa. É como se de forma, como a gente vê em muitas igrejas também que pregam o positivismo, a confissão positiva, desculpa, irmãos, a confissão positiva é como se aquilo que você fica dizendo, repetindo, a sua palavra tivesse algum poder sobre aquilo. O rei Acabe odiava Micaías achando que era a palavra de Micaías que determinava as coisas boas ou ruins sobre a vida dele. Mas não é assim. A palavra que Micaías falava era a palavra que era a palavra falada segundo a palavra do Senhor, a lei do Senhor. A nossa palavra ela só vai ter autoridade ou poder se for segundo a palavra do Senhor. E ainda assim, não é a nossa vontade que decide. Nós não temos poder de determinar absolutamente nada. É a mão poderosa do Senhor que guia e que conduz a história da humanidade. Então, ainda que Micaías quisesse, naquele instante, se vender ou se dobrar ante aquela situação, ele não tinha... a palavra dele não tinha poder de determinar isso, porque quem estava conduzindo a história não era ele, e sim o Senhor, o Deus verdadeiro. Outra coisa que eu fiquei pensando a respeito disso, e eu gostaria de refletir com os irmãos, é que como, por exemplo, o rei ele já tinha o parecer favorável de 400 homens. Que importa a palavra de só mais um, né? Eu já tenho 400 pessoas que concordam com o que eu vou fazer. E por que eu vou temer a palavra de um? Mas a palavra de um crente verdadeiro, temente ao Senhor, irmãos, é diferente. Faz diferença. É por isso que a gente vê tantas propostas satânicas todos os dias para que nós sejamos incoerentes, para que nós mintamos, para que nosso testemunho seja derribado. Porque isso é um escândalo e é uma vergonha, é o nome do Senhor que é exposto.
Então, assim, a palavra de Micaías seria importante nesse caso, se ele concordasse, porque, de certa forma, era como se fosse assim, está vendo? Até o crente que adora ao Deus verdadeiro está concordando, vai dar certo. Então, vai dar mesmo. Vamos lá, versículos 14 e 15. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então, o que nós podemos imaginar aqui, a princípio, é que a palavra de Micaías foi favorável. É que a palavra de Micaías foi favorável ao rei Acabe, dizendo: pode ir. Mas quando nós lemos o versículo 15, olha o que o rei diz: quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade? O que é que a gente pode entender aqui? É que possivelmente Micaías, ele disse assim: sobe, você vai ser vencedor. Mas ele disse isso de uma forma irônica, sarcástica, zombando, debochando e até talvez imitando aqueles 400 profetas falsos que estavam ali se contorcendo, digamos, alucinados, dizendo essas coisas. Então, possivelmente, Micaías disse isso de forma zombando, assim como naquela passagem do Carmelo, Elias dizia aos profetas de Baal: gritem mais alto. Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, esteja ocupado, não possam ouvir vocês. Então, é nessa linha de pensamento que a gente entende que talvez Micaías tenha sido irônico. Ele tenha dito uma coisa, mas tenha se comportado negando aquilo que ele estava dizendo. Então, quando ele diz assim: fale a verdade em nome do Senhor, então disse ele, profeta Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel, Acabe, disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Então, depois de ser repreendido pelo rei, Micaías fala a verdade, e prontamente o rei Acabe entende: ele ia morrer. Porque ovelhas dispersas, se ele viu Israel disperso como ovelhas que não têm pastor, quem era o líder daquele rebanho? Acabe. Ele ia morrer. E ele diz: está vendo? Eu sabia que ele não tinha uma palavra boa para mim. Então, o que Acabe queria ouvir era uma boa palavra, ainda que fosse mentira. Ele queria ficar com o ego massageado, como muitos crentes que, infelizmente, procuram igrejas com esse evangelho light. Porque se a palavra for dura, eu não fico nessa igreja, eu quero ir para uma igreja que só pregue bênção, bênção, bênção. Afinal, a vida da gente já é tão difícil, né? A gente senta aqui e vai ouvir, né, a palavra do Senhor que denuncia os nossos pecados, que manda que a gente se arrependa, que manda que a gente mude de vida. Isso não é evangelho. Muita gente diz isso. Acabe disse isso. Muitos até relativizam a Bíblia para dizer uma palavra boa. Diz: não, é porque o contexto era aquele, mas hoje a gente faz assim. E até, se possível, procura um versículo bíblico para confirmar aquela mentira. Não é? Vamos aos versículos 18 a 24. Vamos correr, que agora eu fiquei aperreada quando eu vi a hora. 18 a 24. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. 22. Eis que o Senhor pôs o espírito
permitiu, pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Versículos 23 e 24. Então, Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Irmãos, a gente precisa tentar entender o que está escrito aqui. E eu quero que os irmãos prestem atenção, bastante atenção. O que nós temos aqui? Micaías, ele desmente aqueles 400 profetas que o antecederam e explica como é que ele, em que momento o Senhor falou para ele, como é que ele sabe que Acabe vai perder aquela peleja. Então ele diz que teve uma visão, né, está descrita aí, e ele viu o Senhor, e o Senhor disse que um espírito mentiroso se voluntariou para enganar a Acabe pelas falsas palavras dos seus próprios profetas. É como se Acabe fosse provar daquilo que ele mesmo havia adorado e entronizado a vida inteira, a mentira. A mentira. Ele preferiu adorar a deuses do engano, da mentira, levou toda a nação do Reino do Norte à apostasia. Né? Então, assim, Deus permitiu toda essa situação para destituir Acabe do trono. É claro que o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. E quando a gente pensa que o espírito de mentira apresentou-se diante do Senhor de forma voluntária para que ele enganasse a Acabe na boca daqueles profetas, é importante a gente pensar que o Senhor não mente, nele não há nem sombra de variação, o Senhor não peca, em tudo o Senhor é santo, não é? Mas a gente pode lembrar da história de Jó, no capítulo 2, por exemplo, quando o Senhor estava com os seus filhos e de repente Satanás apresentou-se diante dele e ele permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó. Então, assim, é importante a gente entender que esse espírito não foi da parte do Senhor, esse espírito de mentira e de engano que falava pela boca dos profetas, mas foi permitido pelo Senhor. Então, quando isso acontece, Zedequias, o chefe dos profetas, dá uma bofetada em Micaías, né? E disse assim: que espírito é esse? E por onde ele passou? E ele diz assim: você vai saber. Zedequias ainda diz uma sentença, ainda prediz algo sobre o futuro, possivelmente a morte dele. Você vai descobrir quando você fugir e se esconder para fugir da morte, entrando de quarto em quarto, de câmara em câmara. Então, vamos ver os versículos de 25 a 26. Então disse o rei de Israel, no caso Acabe: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Versículo 27. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. O que nós temos aqui? Talvez é possível que Micaías, por ser inimigo de Acabe, por ser opositor dele, já estivesse preso. Porque quando ele diz assim, Micaías, que ele fosse devolvido para o cárcere, a Amon, é como se ele tivesse tirado daquela prisão naquele instante para ser ouvido. E a sentença é, depois que ele apanhou, levou uma bofetada de Zedequias, que ficou contrariado, indignado. Como assim? Eu não estou mentindo. Né? A sentença do rei Acabe é que além dele ficar preso, que houvesse a escassez de pão e água. Ou seja, era para matar de fome. E aí, se Micaías fosse uma pessoa preocupada com o nome dele, com o conforto, com a reputação, ele estava tendo ali a oportunidade de dizer: não, Acabe, peraí, a gente faz um acordo. Eu já fiquei preso até agora. Vamos aliviar para mim, eu vou lhe ajudar. Mas não foi isso que Micaías disse. Ele foi enfático. Porque o rei disse assim que ele ia ser liberto, ia ver o que ia fazer talvez quando ele voltasse da peleja, mas ele disse: se você voltar, olha a ousadia, olha a coragem de Micaías, se você voltar, não falou o Senhor, não sei onde eu estou, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Versículo 27. Vamos adiante.
28 e 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, no caso Acabe, e entraram na peleja. O que é que nós temos aqui? Apesar do parecer negativo a respeito de que essa peleja, eles não triunfariam, os dois sobem. Agora, uma coisa é Acabe, que era um homem obstinado e ir sozinho. Na minha opinião, o rei Josafá tinha aqui a oportunidade de ter desistido, porque ele ouviu um profeta do Senhor, mas ele foi junto. Sabe por quê? Porque depois que o rei dá uma palavra, ficava muito feio ele voltar atrás. Era como se ele perdesse a credibilidade. Então ele já estava ali emaranhado, enredado. Ele não tinha mais como retroceder. E mesmo com esse parecer negativo, eles foram à peleja. Mas Acabe ainda teve tempo de traçar um outro plano. Olha que homem terrível. Ele disse assim: Josafá, você vai vestido com as suas vestes reais, com a armadura de um rei para a peleja. Eu vou como um soldado comum. Eu vou disfarçado. Olha só. Que coisa mais terrível, né? Certamente, embora Acabe não admitisse, ele sabia que Micaías falava em nome de um Deus verdadeiro. Mas ele achou que poderia se esconder de Deus. Alguém se esconde de Deus, irmãos? Ao se disfarçar como um soldado comum, aí mandou Josafá com as vestiduras reais, com aquela armadura lá, e adiante, né? Na batalha. Ora, versículos 30, 31 e 32. O rei da Síria, no caso Ben-Hadad, que era o do exército que estava sendo afrontado, dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequena nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. 32. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Como eu disse, irmãos, Josafá poderia ter desistido, mas ele seguiu. E o que é que acontece aqui? Ele poderia ter colhido aqui o fruto de uma aliança com o ímpio. Ele poderia aqui ter sido morto. Mas aqui o versículo diz que ele gritou. Porque o rei da Síria disse assim: o alvo de vocês é o rei de Israel. Então, o que vocês virem parecido com o rei é para pelejar contra ele. Nem contra grande, nem contra pequeno. Então, os soldados do exército da Síria, eles tinham em mente de atacar o rei de Israel. Que quando eles chegaram diante do rei de Israel, quem estava vestido como rei era Josafá. Então, ele gritou. Nós não sabemos o que Josafá gritou. Aqui diz: porém, Josafá gritou, e o Senhor socorreu. Deus os desviou dele. Eu quero pensar que Josafá gritou assim, aquilo que foi cantado aqui hoje: ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Possivelmente, ele deve ter se arrependido, não sei se ele gritou de desespero, de aflição, só sei que aqui diz que o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. E quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Versículos 33 a 34, e aí nós terminamos, irmãos. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida,
naquele dia, quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, de frente aos círios, até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. E aqui cumpriu-se cabalmente a profecia dita pelo profeta de Deus, pelo profeta Micaías. O rei, Acabe, achando que podia se esconder do Senhor, ainda traça um plano humano, falível, inútil, vão, né? E resolve ir como um soldado comum. E um flecheiro lança uma flecha, assim, aleatória, como uma bala perdida, sem a intenção de... Não foi desferida em um alvo específico. O texto diz que lançou ao acaso. E essa flecha encontra uma brecha por entre as armaduras, por entre a proteção que ele deveria ter, que é o que está escrito, e alveja e fere o rei Acabe. Irmãos, o que nós vemos aqui, embora no texto diga assim, que ele entesou esse arco atirando ao acaso, pode ter sido ao acaso sim, a flecha foi desferida ao acaso, mas o que nós sabemos é que nós servimos a um Deus que é soberano, que a história é regida debaixo de sua mão. Nada acontece por acaso, não existe acaso para crente, né? Não existe coincidência. Tudo que acontece é determinação e soberania do Senhor nas nossas vidas. E era preciso que isso acontecesse. Então, a peleja, mesmo intensa, ele tentou permanecer ali, mas no final da tarde, ele morreu. Ou seja, aconteceu o cumprimento da palavra do Senhor. E para encerrarmos, eu gostaria de pensar com os irmãos, eu anotei aqui 3 pontos, e eu gostaria de ler para os irmãos. Primeiro, nós temos vivido numa geração que é treinada para vencer, está sempre no topo e nunca fracassar. Não diferente disso, infelizmente, dentro das igrejas, como eu já disse, também tem sido propagado um evangelho triunfalista, que oferece aos crentes frases de efeito e jargões positivistas que garantem a qualquer pecador, quanto mais vitória, triunfo em todas as áreas. E se Acabe fosse um contemporâneo nosso e chegasse em uma dessas ditas igrejas, né, com certeza ele ouviu uma mensagem que ia dizer exatamente o que ele queria ouvir. E ele sair confortavelmente no seu pecado daquele culto entre aspas. Infelizmente. E isso nos faz pensar sobre o quanto nós devemos ter discernimento sobre aquilo que ouvimos, sobre palavras que ouvimos em outros arraiais. Porque, irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor, neste santo lugar, nós podemos ter certeza que o Senhor tem falado de forma genuína aos nossos corações, à sua igreja. Essa igreja aqui é privilegiada. Privilegiada. Nesse púlpito aqui, o que nós ouvimos dos nossos pastores é palavra, é Bíblia. E eu até trouxe uma vez uns conhecidos para assistir um culto aqui, e aí, gostei não, a palavra muito dura. Amém, não vou nem dizer quem estava pregando naquele dia, mas amém. Certamente tiveram seus pecados denunciados. Mas, irmãos, quando isso acontece, é o Senhor nos dando uma chance de nós nos corrigirmos. É amor, é misericórdia, para que caiamos de joelho, nos dobremos e nos arrependamos. O Senhor está nos dando chance, como um pai que ama um filho. Segundo ponto, a exemplo do rei Josafá, que era temente ao Senhor, aprendemos que quando um homem, um crente, recebe influência ou faz aliança com os ímpios, com o mundo, certamente serão enredados pelo engodo satânico da mentira e correrão os mesmos riscos, os mesmos perigos que os filhos das trevas. Na verdade, era esperado que o próprio rei Josafá tivesse negado tal aliança e ele, como crente, tivesse tido coragem para influenciar Acabe e fazer ele desistir de tal plano e não se deixar manipular por ele. Porque a igreja é chamada para influenciar, para fazer a diferença sendo sal e luz. Se você entrou aqui hoje, se você tem sentado na mesa de um ímpio, tem feito aliança com o mundo, fuja, desista. Isso é caminho de morte.
O Senhor está falando e nos adverte nessa noite. E terceiro e último ponto, irmãos, a postura, o testemunho irrepreensíveis do profeta Micaías nos ensina que é possível nos mantermos íntegros e não nos dobrarmos ao sistema. Micaías vivia no reino mais idólatra, corrupto e imoral, no reino de Acabe, no reino do norte. No entanto, não se vendeu, não se dobrou e não temeu por sua vida. Antes abriu sua boca e denunciou os pecados daquele rei, embora isso lhe custasse a sua liberdade, a sua vida. Então, todos os dias nós precisamos nos revestir da palavra do Senhor e com ousadia e coragem nos posicionarmos biblicamente como embaixadores do reino dos céus na terra. Lembrando-nos, por exemplo, de Daniel, de seus 3 amigos, dos apóstolos Pedro e João, de Estevão, do próprio apóstolo Paulo, que, perseguidos, confrontados, não negaram a sua fé e não tiveram as suas vidas por preciosas. Então, para finalizar, irmãos, nesta noite, a nossa oração, a minha oração, é para que, assim como o Senhor falou profundamente ao meu coração acerca de perseverar nessa fé, perseverar nessa lei, nos enchermos, nos fortalecermos, Senhor, para enfrentarmos o mundo aí fora, porque seria muito bom se tudo aí fora fosse como é aqui dentro. Seria muito bom se a gente pudesse morar aqui dentro desse templo. Mas isso não é o papel da igreja. A igreja foi chamada para além dessas 4 paredes. A gente é a igreja lá fora. Em todo o tempo, aliás, nós somos igreja, mas o nosso papel é lá fora que nós desempenhamos. Então, irmãos, que o Senhor nos dê coragem, ousadia, intrepidez, assim como Ele deu a Micaías, que nos mostra que sim, é possível nós vivermos num tempo difícil, sob pressão, sob ameaça, mantermos a nossa fé íntegra e não negociá-las. Amém? Que o Senhor nos ajude.